Amanhã nos jardins em São Paulo tinha um som próprio. Não era o som da cidade comum, da correria, da buzina desesperada. Era um murmúrio contido, o som de saltos caros em calçadas limpas, o ronco aveludado de motores alemães, o riso discreto de quem não tem contas para se preocupar. O ar era diferente ali, tinha o cheiro de perfume importado e de café gourmet. Era um ecossistema de exclusividade, uma bolha de vidro polido no coração da metrópole. E bem no centro dessa bolha ficava a agência bancária. Não era qualquer agência, era uma agência. Sua fachada de vidro fumê e aço escovado não convidava, ela selecionava. As portas automáticas não se abriam para todos. Elas pareciam analisar o seu saldo bancário antes de deslizar suavemente. Lá dentro, o mármore no chão era tão brilhante que refletia o teto, criando uma sensação de espaço infinito e frio. O silêncio era quebrado apenas pelo bip eletrônico das senhas e por conversas em voz baixa sobre fundos de investimento e mercado de ações. As pessoas ali não pareciam clientes, pareciam membros de um clube secreto. Homens em ternos italianos, mulheres com bolsas que valiam mais que um carro popular. Todos exalavam uma aura de poder, de pertencimento àquele universo. Foi nesse cenário que um homem entrou, e ele não pertencia. Seus passos não faziam barulho no mármore. Eram passos de atleta, suaves, controlados. Ele usava um conjunto de moletom cinza, liso, sem nenhuma marca, nenhuma ostentação. Um boné de beisebol estava afundado na cabeça, e óculos escuros escondiam seu rosto do mundo. Ele não olhava para as vitrines de luxo através do vidro do banco. Seus olhos, invisíveis, pareciam focados em um ponto interno. Ele era uma ilha de simplicidade em um oceano de excessos. Era Cristiano Ronaldo, mas ali, naquele momento, ele não era o CR7, a máquina de fazer gols, o ícone global. Ele era apenas um homem em uma missão silenciosa, uma missão que não envolvia fama, nem troféus. Envolvia a ala de oncologia de um hospital infantil do outro lado da cidade. Envolvia uma doação que ele fazia questão de supervisionar pessoalmente, sem alarde, sem imprensa. Era um pedaço de sua vida que ele mantinha longe dos holofotes, um pedaço que era só dele. Ele pegou uma senha na máquina. O papel em sua mão trazia um número: 37. Olhou para o painel. Marcava 22. Ele teria que esperar, sem problemas. A paciência é uma virtude que o esporte de alto nível ensina brutalmente. Ele encontrou uma poltrona vazia, um pouco afastada, e sentou-se. Sua postura era reta, disciplinada, mesmo relaxado. Ele observava. Via a forma como as pessoas se moviam, a maneira como os funcionários sorriam. Um sorriso treinado, eficiente, mas sem calor. Ele sentia a energia do lugar, uma energia de pressa, de ambição, de cifras. Era um mundo fascinante, mas tão distante do cheiro da grama molhada, da paixão crua de um estádio, da alegria genuína de uma criança chutando uma bola. Sua observação foi interrompida por um pequeno som, um baque surdo seguido por vários outros, metálicos e secos. Uma senhora de cabelos brancos, que se apoiava em uma bengala, havia tentado se levantar. Sua bolsa, desgastada pelo tempo, escorregou de seu colo. Conteúdo se espalhou pelo chão brilhante. Um batom vermelho rolou para baixo de uma poltrona. Moedas de R$ 1 se dispersaram como se fugissem. Um pequeno rosário de madeira se desfez em um canto. Uma fotografia antiga, amarelada, de um casal sorrindo, pousou virada para cima. A senhora, Dona Elsa, soltou um suspiro de cansaço e frustração. Alguns clientes olharam de relance e desviaram o olhar, voltando para seus celulares, para suas conversas importantes. A pressa não deixa ninguém ver o outro, mas Cristiano viu. Antes que um segurança pudesse se mover, antes que alguém pudesse oferecer uma ajuda relutante, ele já estava de pé. Em 2 passos largos, ele estava ao lado dela. Ajoelhou-se, não com hesitação, mas com um movimento fluido e natural. Suas mãos grandes e fortes, as mesmas que já ergueram os troféus mais cobiçados do mundo, agora recolhiam com delicadeza as pequenas moedas, o batom, o terço.
Ele pegou a fotografia, olhou para ela por um segundo e um traço de sorriso tocou seus lábios. Ele entregou tudo nas mãos trêmulas da senhora. Muito obrigada, meu filho. Muito obrigada mesmo, disse ela, a voz embargada de gratidão. Hoje em dia um gesto assim é coisa rara. Que Deus te abençoe e te dê em dobro. Não foi nada, senhora. A gente tem que se ajudar, respondeu ele. Sua voz era grave e o sotaque português saía claro, mas a gentileza em seu tom era uma linguagem universal. Ele a ajudou a se sentar novamente, garantindo que ela estivesse confortável, e depois voltou para o seu lugar, para a sua invisibilidade. Mas ele não era mais invisível. Do outro lado do balcão, no guichê número 3, um par de olhos assistiu a toda a cena. Olhos cheios de cinismo. Eram os olhos de Lucas. Lucas era jovem, e ele queria que o mundo soubesse disso. Seu cabelo era uma escultura de gel. Seu terno slim fit era a armadura que ele usava para combater sua própria insegurança. Em seu pulso, um smartwatch vibrava a cada nova notificação, a cada curtida, alimentando seu ego frágil. Lucas não trabalhava no banco, ele atuava no banco. Cada dia era um espetáculo, e ele era a estrela. Ele se achava o ápice da evolução humana, um predador urbano que julgava todos pela capa. E a capa daquele homem de moletom, para ele, era barata. Olha lá, Beto, ele sussurrou para o colega do lado com um sorriso de escárnio. O colega nem olhou. O gringo samaritano deve ter estourado o cartão de crédito e agora está tentando acumular pontos no céu para ver se o gerente perdoa a dívida. Patético. Lucas sentia um prazer doentio em diminuir os outros. Era a forma que ele encontrava de se sentir grande. E aquele homem, com seu ato de bondade, era o alvo perfeito para seu desprezo. Para Lucas, que idolatrava Messi e via em Cristiano Ronaldo a personificação da arrogância, qualquer um que não se encaixasse em seu pequeno mundo de aparências era um inimigo. O painel eletrônico apitou. Número 37, guichê 3. O destino tem um senso de humor perverso. Cristiano se levantou e caminhou até o balcão. A calma em seus passos era um contraste gritante com a tempestade de julgamentos na mente de Lucas. O jovem bancário preparou seu melhor sorriso falso, aquele que misturava cordialidade e desdém em doses perfeitas. Bom dia, disse Lucas, arrastando a vogal, a voz pingando ironia. Em que posso ser útil para o senhor hoje? Cristiano apenas o encarou. Tirou os óculos escuros. Seus olhos, de um castanho profundo, eram como dois holofotes, focados, intensos. Acostumados a analisar defesas inteiras, eles agora dissecavam aquele jovem arrogante em um segundo. Lucas sentiu um arrepio involuntário, mas o ignorou. Bom dia, respondeu Cristiano, a voz neutra. Preciso realizar uma transferência internacional. Transferência internacional, repetiu Lucas, como se a palavra fosse exótica. Ele pegou o passaporte que Cristiano lhe estendeu, o passaporte português, e o jogou sobre o balcão sem nem olhar a foto. Claro, de onde o senhor é? Portugal, imagino pelo sotaque. Terra boa, deu ao mundo grandes navegadores. E alguns jogadores de futebol, né? A provocação era infantil, mas Lucas se sentiu um gênio. Ele estava no seu palco e a peça estava começando. O senhor entende de futebol? Ele insistiu, um sorriso malicioso se formando em seus lábios. Sabe, aqui no Brasil, a gente leva isso muito a sério. Estamos acostumados com campeões de verdade, com artistas da bola, gente que joga em outro nível. O silêncio de Cristiano foi pesado. Ele não mordeu a isca. Ele apenas olhou para o crachá na lapela do terno de Lucas. O nome Lucas parecia pequeno e insignificante. Depois, seus olhos voltaram a encontrar os do jovem. Eu entendo o suficiente, disse ele. E sua voz, embora baixa, tinha um peso, uma autoridade que fez Lucas vacilar por dentro. O suficiente para saber que o jogo só acaba quando o juiz apita. Podemos focar na minha transação, por favor? A frieza da resposta era um muro de gelo, mas Lucas, cego por sua própria arrogância, viu aquilo como uma fraqueza. Ele achou que havia vencido o pequeno duelo verbal. Com um riso abafado, ele se virou para o computador. Claro, vamos ao que interessa. Não quero tomar o tempo de um homem tão ocupado.
Ele começou a digitar os dados do passaporte no sistema com uma lentidão deliberada. Cada toque na tecla era uma pequena tortura, uma demonstração de seu poder. Ele estava no controle. Ele era o dono do guichê, o dono da situação. Mal sabia ele que não era dono de nada. Mal sabia ele que não estava digitando os dados de um cliente qualquer. Estava digitando o nome que parava o mundo. E o jogo de verdade, estava apenas começando. O ar no guichê número 3 ficou pesado, denso. Lucas sentia-se um deus em seu pequeno reino de mármore e vidro. Ele era o maestro daquela pequena sinfonia de humilhação. E o sistema lento do computador era apenas um crescendo, esticando a tensão antes da nota final, do seu golpe de misericórdia verbal. Ele cantarolava uma música qualquer, um funk que estava na moda, batucando os dedos no balcão, um gesto que ele achava que transmitia um ar de tédio e superioridade. Cada segundo de espera era um lembrete para o homem de moletom de quem estava no comando. Do outro lado, Cristiano Ronaldo permanecia imóvel. Seus braços cruzados não eram um sinal de impaciência, mas de controle absoluto. Era a postura de quem espera o momento exato para agir. Seus olhos, agora sem a proteção dos óculos, estavam fixos, mas não em Lucas. Olhavam para além, para um ponto no infinito, como se calculasse a trajetória de uma bola que ainda não foi chutada. Ele já tinha enfrentado a hostilidade de estádios inteiros, com 100.000 pessoas gritando contra ele. A arrogância de um jovem bancário era apenas um ruído de fundo, um teste insignificante de sua lendária disciplina mental. Finalmente, a tela piscou. Os dados carregaram. Lucas se inclinou para a frente, o sorriso de escárnio já se formando nos lábios, pronto para ler o nome e fazer sua piada final. Seus olhos passaram pela primeira linha, preguiçosamente. Nome. E então ele leu: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. O sorriso congelou, não se desfez. Ele literalmente parou no meio do caminho como uma imagem pausada. O cérebro de Lucas se recusou a processar a informação. Não pode ser, pensou ele. É um nome comum, uma coincidência estúpida, um homônimo qualquer. Ele sentiu uma risada nervosa querendo escapar, uma risada de incredulidade. Mas então, seus olhos, como se puxados por um ímã, desceram para a linha de baixo. A linha que definia o universo financeiro daquele homem. Saldo disponível, conta pessoal, Euler. O número que apareceu na tela não era apenas um número, era uma avalanche, uma força da natureza. Eram 9 dígitos antes da vírgula. Uma soma que a mente de Lucas não conseguia sequer conceber. Era mais dinheiro do que sua agência inteira movimentava em um mês. Era uma cifra abstrata, mitológica. Era o tipo de número que você vê em filmes, não na tela do seu computador em uma terça-feira chata. Remo. O ar sumiu de seus pulmões. Aquele sorriso congelado se estilhaçou. E o que sobrou foi uma máscara de puro, absoluto, terror pálido. Sua boca se abriu, um "o" perfeito de choque, mas nenhum som saiu. Era como se suas cordas vocais tivessem sido cortadas. As mãos que antes batucavam com arrogância agora tremiam incontrolavelmente. Ele tentou apoiá-las no balcão para disfarçar, mas só piorou, fazendo um leve som de vibração contra a pedra fria. Um suor gelado, espesso, brotou em sua testa e começou a escorrer pela sua têmpora. Ele levantou o olhar, devagar, com medo, e olhou para o rosto do homem à sua frente. O rosto que antes ele tinha julgado como comum, gringo, qualquer um. Agora, seu cérebro, em pânico, começou a conectar os pontos. A mandíbula forte e definida. O porte físico de um atleta de elite, mesmo sob o moletom. E os olhos. Meu Deus, os olhos. Eram os mesmos olhos que ele via na TV, nos pôsteres, nas capas de revista. O olhar focado do maior artilheiro da história. A ficha não caiu. Ela despencou como uma bigorna, esmagando cada partícula de sua arrogância. É ele, é o Cristiano Ronaldo. E eu? O que foi que eu fiz? As suas próprias palavras voltaram para assombrá-lo, cada uma um eco de sua estupidez. Estamos acostumados com campeões de verdade. O senhor entende de futebol? A provocação sobre Messi. A ironia, o desprezo.
Cada sílaba agora era um prego em seu caixão. Ele não tinha apenas sido rude com um cliente. Ele tinha insultado um ícone. Ele tinha zombado de uma lenda viva. O silêncio no guichê ficou tão profundo que parecia sugar todo o som ao redor. Lucas sentiu o olhar de seus colegas, sentiu a mudança na atmosfera. Ele era o centro de um desastre que ele mesmo havia criado. Ele precisava falar, precisava consertar. Mas como? Como se desculpa por algo tão monumental? "Sí, senhor Ronaldo." A palavra saiu rasgada, um fiapo de voz, um som patético que mal conseguiu vencer o barulho do seu coração batendo em seus ouvidos. Ele tentou de novo. Me perdoe, e eu não... A transferência. O senhor... Qual o valor? Por favor? Cristiano não se moveu. Sua expressão não mudou. Ele apenas inclinou a cabeça. Um gesto mínimo, mas que carregava o peso de 1000 sermões. Seu olhar não era de raiva, era pior, era de decepção. Uma decepção fria, cirúrgica, que desnudava a alma de Lucas. E então ele falou. Sua voz não se alterou, não era alta, não era agressiva, era calma, e era exatamente essa calma que a tornava devastadora. "O respeito", começou ele, e cada palavra caía como uma gota de chumbo. "Não se mede por um saldo bancário, mede-se pelo caráter." Ele fez uma pausa, deixando a frase pairar no ar, deixando-a queimar. Uma lição que você claramente ainda não aprendeu. Foi um nocaute. Lucas sentiu o impacto como se fosse um soco no estômago. Ele se curvou ligeiramente para a frente. A vergonha era uma dor física. Ele queria que o chão se abrisse e o engolisse. Queria voltar no tempo, 5 minutos que fossem, para ser outra pessoa, para tomar outra decisão. Mas o tempo não volta. E o juiz já tinha apitado o fim do jogo para ele. A essa altura, a cena já era um espetáculo silencioso. A gerente da agência, Sofia, uma mulher de 40 e poucos anos, com um faro aguçado para problemas, sentiu a tensão do outro lado do salão. Ela viu a postura derrotada de Lucas, a imobilidade do cliente, e se aproximou com passos rápidos e discretos. "Está tudo bem por aqui, Lucas?" Ela perguntou, a voz profissional, mas com um tom de alerta. Então, seu olhar se fixou no cliente, e ela parou. Congelou. Diferente de Lucas, Sofia era uma executiva do mundo. Viajava, lia, acompanhava os noticiários internacionais. Ela não precisou ver o saldo bancário. Ela reconheceu o rosto instantaneamente. O queixo, os olhos, a aura de disciplina que emanava dele. Um calafrio percorreu sua espinha. A reputação de sua agência, construída ao longo de décadas, estava agora nas mãos de um funcionário arrogante e de um dos homens mais famosos do planeta. "Senhor Ronaldo." A exclamação dela foi um sussurro chocado, mas audível o suficiente para que os guichês vizinhos se calassem. "Meu Deus, que honra indescritível tê-lo em nossa agência." Ela se moveu com a rapidez de um relâmpago, contornando o balcão. Lançou um olhar para Lucas que dizia, "Você está morto", e então se voltou para Cristiano com um sorriso que era uma mistura de pânico e profissionalismo extremo. "Por favor, me perdoe por qualquer inconveniente. Eu vou cuidar pessoalmente de sua transação, agora mesmo. Lucas, por favor, vá para a minha sala, agora." A palavra se espalhou como fogo em um campo seco. "É o Cristiano Ronaldo. Não acredito, é ele mesmo." Celulares começaram a ser sacados discretamente. O burburinho crescia, quebrando o silêncio sagrado do banco. Mas Cristiano parecia estar em outra dimensão, imune ao pequeno furacão que se formava ao seu redor. Ele apenas assentiu para Sofia, um gesto curto e educado. Com a eficiência de quem está acostumada a lidar com crises, ela completou a transferência em menos de 2 minutos. Quando tudo terminou, Cristiano se levantou. Ele passou por Lucas, que continuava parado ao lado do guichê, uma estátua de vergonha, pálido como um papel. Ele não olhou para o lado, não disse mais uma palavra, não precisava. O silêncio dele era mais eloquente do que qualquer grito. Ele apenas caminhou em direção à saída, com os mesmos passos calmos e controlados com que entrou. Colocou seus óculos escuros, ajeitou o boné,
A porta de vidro deslizou e ele se foi, engolido pela luz do sol de São Paulo. Ele deixou para trás um silêncio ensurdecedor, um jovem bancário em ruínas e uma lição que jamais seria esquecida. A porta de vidro se fechou, mas a onda de choque da partida de Cristiano Ronaldo apenas começava a se propagar pela agência. O murmúrio que antes era contido agora era um zumbido elétrico, mas Sofia, a gerente, era uma mestra em controle de danos. Com um olhar, ela silenciou os curiosos. Com um gesto, ela mandou Lucas segui-la. A caminhada até sua sala, nos fundos da agência, foi a mais longa da vida de Lucas. Cada passo no mármore polido ecoava sua humilhação. Ele sentia dezenas de olhos em suas costas, julgando, comentando. Ele, que sempre amou ser o centro das atenções, agora só queria ser invisível. A porta da sala de Sofia se fechou com um clique suave, mas que soou como uma porta de prisão se trancando. Ela não o mandou sentar, permaneceu de pé, atrás de sua mesa de mogno, e o encarou por um longo minuto. Não era um olhar de raiva, era um olhar frio, analítico, de quem avalia um prejuízo. Lucas, ela começou, e sua voz era tão calma que dava medo. Sente-se, precisamos ter uma conversa muito séria sobre o seu futuro, ou a falta dele. Ele desabou na cadeira. Não tinha forças para argumentar, para se defender. Você tem a menor, a mais remota noção do que você fez hoje? Ela continuou, juntando as mãos sobre a mesa. Isto aqui não é o pátio da escola, Lucas. Isto é uma instituição financeira que lida com a elite do país. A discrição e a excelência são os pilares do nosso negócio. E você, em 5 minutos, cuspiu nos dois. Eu não sabia que era ele. Lucas sussurrou, a desculpa soando patética até para ele mesmo. E esse é o problema. A voz dela subiu pela primeira vez, cortante. Se fosse um operário, um aposentado, um estudante, você se sentiria no direito de tratá-lo da mesma forma? Seu trabalho não é ser um fisionomista, seu trabalho é ser um profissional. Cristiano Ronaldo não te deu uma lição sobre como tratar celebridades, ele te deu uma lição sobre como tratar seres humanos. Sofia respirou fundo, recuperando o controle. Ela já tinha ligado para a assessoria de Ronaldo, se desculpado profusamente e garantido que medidas seriam tomadas. A resposta, para sua surpresa, foi calma. O pedido era apenas um: que o incidente não se tornasse público e que o funcionário aprendesse com o erro, sem processos, sem escândalos. Aquilo de alguma forma tornou a falha de Lucas ainda maior. A grandeza do outro só expunha sua pequenez. A conversa durou quase 1 hora. Foi uma autópsia da carreira de Lucas. Cada erro, cada atitude, cada reclamação velada de outros clientes que agora fazia sentido. Ao final, ele não foi demitido. Sofia decidiu que seria fácil demais. A verdadeira punição e a única chance de aprendizado seria fazê-lo encarar seu erro todos os dias. Ele foi suspenso de suas comissões por 3 meses e obrigado a participar de um programa de reciclagem de atendimento ao cliente. Sozinho. Naquela noite, Lucas caminhou para casa. As ruas vibrantes dos jardins, que antes o faziam se sentir parte de algo especial, agora o oprimiam. Cada vitrine de luxo parecia rir de sua superficialidade. Cada pessoa bem vestida que passava por ele era um lembrete de como ele julgava o mundo de forma errada. Ele se sentia um impostor. Chegou em seu apartamento, um lugar que ele decorou para impressionar os outros, e tudo pareceu falso. As roupas de marca no armário, o relógio caro na gaveta, o celular de última geração. Eram apenas coisas. Escudos que ele usava para esconder o vazio por dentro. Ele se sentou na beirada da cama, no escuro, e pela primeira vez em muito tempo, chorou. Não de autopiedade, mas de uma vergonha profunda, visceral. As palavras de Ronaldo voltavam em looping. O respeito mede-se pelo caráter. E ele se perguntou, qual era o seu caráter? Quem era ele de verdade? Por baixo do terno e do gel no cabelo. Os dias seguintes foram um borrão de humilhação silenciosa. Seus colegas o tratavam com uma distância fria. Os clientes pareciam olhar para ele de forma diferente, como se soubessem. E na parede, bem em frente ao seu guichê, Sofia mandou colocar um pequeno quadro com letras elegantes.
Projeto Excelência. Nosso maior ativo é o respeito que oferecemos. Era um lembrete constante, uma marca em brasa em sua consciência. E então, lentamente, algo começou a mudar. Começou com pequenos gestos. Um dia, um senhor idoso, muito humilde, entrou na agência, completamente perdido, segurando um boleto vencido. Em outra época, Lucas o teria tratado com impaciência, o teria mandado para a fila do caixa eletrônico. Mas naquele dia, ele respirou fundo, lembrou-se de Dona Elsa, lembrou-se do olhar de Cristiano. Ele se levantou, foi até o senhor e, com uma paciência que ele não sabia que possuía, o ajudou a resolver o problema. Passo a passo, o sorriso de gratidão que recebeu no final, um sorriso genuíno, sem interesse, aqueceu algo dentro dele que estava congelado há muito tempo. Ele começou a ouvir as pessoas, de verdade, a ouvir as histórias por trás das transações, a viúva que precisava de ajuda para administrar a pensão, o jovem casal que sonhava em financiar o primeiro apartamento, o pequeno empresário que lutava para manter seu negócio de pé. Ele percebeu que cada pessoa que se sentava à sua frente era um universo inteiro, e ele, em sua arrogância, nunca tinha parado para olhar. Semanas depois, Dona Elsa voltou à agência. Ela o viu e abriu um sorriso. "Oi, meu filho, lembra de mim?" Lucas sorriu de volta, um sorriso de verdade. "Claro que lembro, Dona Elsa. Como posso ajudar a senhora hoje?" Ela precisava aprender a usar o aplicativo do banco, algo que a assustava. Ele passou quase meia hora com ela, explicando cada função, desenhando em um papel, até que ela se sentisse segura. "Você é um anjo, menino. Tenha a paciência de um santo", disse ela ao ir embora. Lucas sentiu um nó na garganta. Aquilo era melhor do que qualquer comissão, qualquer elogio do chefe. Era real. Meses se passaram. A primavera chegou a São Paulo. Certa tarde, o movimento na agência estava calmo. A televisão de tela plana, no canto da área de espera, exibia o noticiário local. A reportagem era sobre a inauguração de uma nova ala de tratamento intensivo no Hospital Infantil da cidade. Um projeto de ponta, com equipamentos de última geração, que salvaria a vida de centenas de crianças. A câmera passeava pelo local, mostrando as paredes coloridas, os médicos sorrindo. E então, o repórter anunciou que tudo aquilo foi possível graças a uma doação anônima e extraordinária, feita por um filantropo internacional que preferiu não se identificar. E no meio da tela, participando da cerimônia, cortando a fita inaugural ao lado de uma menininha em tratamento, estava ele, Cristiano Ronaldo. Ele não usava terno, usava uma camisa simples. E o sorriso em seu rosto, ao olhar para as crianças, era a coisa mais genuína que Lucas já tinha visto. Não era o sorriso de uma celebridade. Era o sorriso de um homem que via um propósito maior se concretizar. Lucas ficou parado, hipnotizado pela imagem. E então, ele entendeu tudo. A visita discreta, a transação internacional, o moletom cinza, a missão silenciosa. Não era sobre ele, nunca foi. Ele era apenas um pequeno obstáculo, uma pequena prova no caminho de algo imensamente maior e mais importante. Ele olhou para a TV, para o rosto de Ronaldo e depois para o pequeno quadro em sua frente. Nosso maior ativo é o respeito que oferecemos. Um sorriso tímido se formou em seus lábios. Um sorriso de quem finalmente entendeu a lição. Um sorriso de gratidão. Ele não tinha sido apenas humilhado por uma lenda. Ele tinha sido salvo, salvo de si mesmo. E naquele canto de São Paulo, enquanto uma criança recebia uma nova chance de viver, um jovem bancário também renascia. Em silêncio, sem aplausos, mas com um saldo na alma que, agora ele sabia, era o único que realmente importava. O que fica da história? Que história, não é mesmo? Uma história que começa com um erro tão comum, tão humano, e termina com uma transformação tão profunda. Ao ouvir sobre Lucas e Cristiano Ronaldo, é impossível não olhar para dentro de nós mesmos. A primeira lição, a mais óbvia, grita aos nossos ouvidos: não julgue o livro pela capa. Mas a verdade é que essa história vai muito além. Quantas vezes no nosso dia a dia nós não agimos um pouco como Lucas? Vivemos em um mundo de vitrines. A vitrine do Instagram, a vitrine do status, a vitrine da roupa de marca.
Somos ensinados desde cedo a medir o valor das pessoas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas mostram. O erro de Lucas não foi apenas uma falha de caráter individual. Ele foi um sintoma de uma sociedade que muitas vezes valoriza mais a embalagem do que o conteúdo. Ele olhou para o moletom cinza e não conseguiu ver o campeão por baixo. Ele ouviu o sotaque estrangeiro e não conseguiu ouvir a voz da disciplina e do propósito. E é aí que entra a figura de Cristiano Ronaldo, que nos ensina a segunda e mais poderosa lição, a da grandeza silenciosa. A verdadeira força não precisa de barulho. Ele não precisou gritar, não precisou humilhar de volta, não precisou criar um escândalo. Sua resposta foi sua calma. Sua lição foi uma única frase, dita com a firmeza de quem sabe seu próprio valor e não precisa da aprovação de ninguém. O respeito, como ele disse, mede-se pelo caráter. Essa é a riqueza que não aparece no extrato bancário. É um saldo que se carrega na alma. Mas a beleza desta história não está apenas no erro de Lucas ou na sabedoria de Ronaldo. Ela está na transformação. Ela nos mostra que ninguém é um caso perdido. Todos nós podemos errar, julgar mal, ser arrogantes. O que nos define não é o erro, mas o que fazemos depois dele. Lucas teve a humildade de se enxergar no espelho quebrado de sua própria vergonha e a coragem de juntar os cacos para construir uma pessoa melhor. Ele aprendeu que a verdadeira satisfação não vinha de se sentir superior, mas de servir, de ajudar, de tratar cada pessoa, da Dona Elsa ao seu próximo cliente, com a dignidade que ela merece. A lição que fica para a nossa vida, para aplicarmos amanhã, na padaria, no trabalho, no trânsito, é esta. Cada pessoa que cruza nosso caminho é um universo inteiro, com suas próprias batalhas, sonhos e dores. Não temos o direito de diminuir ninguém com base em nossas suposições rasas. O respeito não pode ser seletivo. Ele deve ser nossa configuração padrão. Que a gente aprenda a enxergar além do moletom, além do carro, além do cargo. Que a gente aprenda a ter a força silenciosa de quem é seguro de si e a humildade de quem está sempre disposto a aprender e a mudar. Porque, no fim das contas, a vida, assim como o futebol, não é sobre nunca cair, mas sobre saber como se levantar. Encerramento do vídeo com chamada para a ação. E é com essa reflexão que a gente termina essa jornada emocionante de hoje. Uma história que nos lembra que os maiores aprendizados, muitas vezes, vêm dos nossos maiores erros. Agora eu quero saber de você. Qual foi a maior lição que você tirou dessa história? O que você teria feito se estivesse no lugar do Lucas? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu leio absolutamente todos. E se essa história tocou o seu coração e te fez pensar, não se esqueça de fazer 3 coisas muito importantes para nós. Primeiro, deixe o seu like aqui embaixo para eu saber que você gostou. Segundo, compartilhe este vídeo no seu WhatsApp, no seu Facebook, com aquele amigo ou familiar que precisa ouvir essa mensagem poderosa sobre respeito e humildade. Vamos espalhar essa corrente do bem. E claro, se você é novo por aqui e amou essa história, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, que são feitos com o mesmo carinho. Um forte abraço, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima história.